né, a gente vai falar hoje sobre dons espirituais, né? O nosso texto de inspiração não podia ser diferente, né, de 1 Coríntios 12, né, onde Paulo ele fala da gente não ser ignorante quanto a isso, né, não menosprezar, não pensar que é só para os outros, mas a gente buscar, né, e saber qual o dom, e aqui ele dá uma listagem. Então a gente vai se aprofundar um pouco na lição em relação a isso, né, para saber quais são os nossos dons espirituais e para quê, né, e quando a gente usar. Amém? Amém. Introdução. Dons espirituais, eles são habilidades especiais para os cristãos, para o ministério e serviço. Deus é a fonte divina de todos os dons, como está lá em 1 Pedro 4,10. E os seus dons são diversificados, como a gente viu em 1 Coríntios 12. Esses dons espirituais não são dados somente a algumas pessoas. Cada cristão recebe pelo menos um dom espiritual. Todos os dons espirituais devem ser utilizados no serviço cristão, não para edificação pessoal, né? Lá em Efésios 4, vamos abrir lá para a gente ler do 11 ao 16, é um pouquinho aí à frente de 1 Coríntios 12, né? No versículo 11 ao 16. Amém? Efésios 4, no versículo 11, diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação minha? Não. De quem? Do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isso aqui é para quem? Para o corpo de Cristo, né? Para que ande em unidade, para que tenha o conhecimento do Filho de Deus, para que nós nos tornamos varão perfeito à medida, né, da estatura de Cristo, para que a gente possa cada vez estar mais semelhante ainda a Cristo. Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em caridade, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Amém? Amém. Então, os dons que o Senhor tem para a nossa vida é para a edificação do corpo de Cristo, né? Não para edificação pessoal. Eu tenho o dom de cura, de repente só para curar a mim mesma, né? Ou para subir o meu ego e eu sair aí, né? Vem em mim, né? Vem na minha igreja, porque aqui você vai ser curado. Essas outras aí não cura não. Né? Então não é para edificação própria, e sim para edificação do corpo de Cristo, como Efésios falou, sendo ele a cabeça, né, desse corpo. Então é para edificação do corpo dele, né, para que todos venhamos crescer nessa unidade de fé, com um ajudando o outro. Quando a gente fala edificação, a gente lembra do quê? A gente lembra do quê, Elias? O que é edificação? O que é edificar? É uma palavra que a gente fala muito e às vezes a gente não tem o entendimento. Grazi, o que é edificar? Não, gente, vocês estão indo para o discipulado, vocês não sabem o que significa edificação. Eita! Tem gente que nem olha na minha cara. Tipo, tomara que ela não pergunte para mim. Crescer, afirmar, né? Não, edificar. Edificar é construir, né? Trazer crescimento àquilo que já tem uma base, já tem um alicerce. Então, esse alicerce é quem? Jesus. Isso, Cristo Jesus. Né? Então, a edificação do corpo de Cristo é o quê? Para que cada um de nós, né, venhamos amadurecer na fé. Então, o meu dom vai ajudar a Aline a se edificar, a crescer. O dom da Aline vai ajudar a Fernanda, da Fernanda vai ajudar a Graziele, o dom da Grazi vai ajudar o Elias, né, a quê? A crescer, a edificar, a se tornar um menino maduro na fé, como a gente leu aqui, para que não sejamos como meninos andando por qualquer vento de doutrina e não saber o que está fazendo. Né? O que me dão,
É igual a gente educa os nossos filhos, né? Falou, não aceite coisa de estranho, né? Porque é perigoso, né? Se você quiser, a mãe dá dinheiro, a mãe compra e tal. Então a mesma coisa é para os filhos de Deus, né? Já não ficar como um menino, como uma criança que lá fora, a falar nisso, você não chupou aquela bala lá que aquela mulher te deu não, né, Carlos? Aí ele, se eu quiser. Eu falei, se eu quiser. A mulher do nada, já grandão. Ó, menino, toma essa bala aqui. Oxi. Eu falei, você não tá pensando em chupar, né? Ele, se eu quiser. Oxi, oxi, mesmo que ora, que consagra. Eu falei, mulher do nada vem dar uma bala, né? Você não precisa disso. Então, na dúvida, é melhor você jogar fora, descartar, né? Do que é a mesma coisa a gente como filhos cristãos, né? A gente lá fora, tem coisa que as pessoas querem nos dar, a gente pode até, de repente, pegar ali na frente, né? Mas nem tudo você tomar para sua vida, né? Nem tudo você se alimentar daquilo, que pode ser algo contaminado, algo envenenado, uma coisa, algum texto fora de contexto, né? Que pode, de repente, arruinar, muitas das vezes, a nossa vida. Então, vamos voltar para a apostila. Equipado para o serviço. E qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, ou vocês anotam aí para depois procurar no dicionário, ou vocês levantam a mão e perguntam, tá? Nem tudo, lógico, eu vou saber responder, mas igual uma palavra simples dessa. Mas o que é edificar, professora, né? Então, pergunta para vocês, senão a gente vai estar falando edificar, 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 e tipo, é pra gente ficar, né? Então, pergunta ou anota aí para depois você procurar no dicionário e tirar suas dúvidas. Porque isso aqui é só uma base em relação falando a dons espirituais. É algo que eu só vou pincelar para que em casa vocês possam se concentrar, meditar mais no que está falando, para você ver qual é o seu dom, para que você possa ser usado por Deus na edificação do corpo de Cristo, né? Para a edificação do corpo dele. Então, não para a gente ser só mais um na igreja. Ninguém é só mais um na igreja. Né? Deus deu um dom a cada um. Então a gente precisa se aprofundar, não ser ignorante quanto a isso, para saber e fazer aquilo no qual nós fomos chamados. Independente, né, como a gente vai detalhar alguns dons aqui, independente da sua da maneira de falar, ou na sua timidez, entendeu? Ou no seu sexo, ou na sua idade, isso aí não tem nada a ver. Né? Deus, ele dá o dom justamente do jeitinho que você é. Se é na timidez, ele vai te usar, né? É lógico que ele vai tirar uma hora essa timidez, né? Lá em Apocalipse a gente aprendeu que os covardes não herdarão o reino dos céus. Então a gente já tem que fazer cair por terra essa timidez mesmo, né? Mas não que não vá dar aquele frio na barriga, aquele tremor, aquela vergonha de falar em determinado lugar. Mas a gente tem que saber o que a gente está fazendo ali, quem está mandando falar, e a gente precisa fazer. Né? Então, ele vai usar assim a gente na nossa timidez, ou no nosso falatório, ou na nossa questão de idade, né? Na nossa meninice, ou na nossa maturidade. Né? Deus, ele tem um dom sim para cada um, e a gente executar isso, né? Da forma que lhe apraz. Então, vamos continuar. Equipado para o serviço. Os dons do Espírito são manifestações exclusivas do Espírito Santo. Se bem que talentos naturais ou herdados, né, também são dados por Deus. Dons espirituais não dependem de códigos genéticos. A sua função é servir a outros. Só dando uma paradinha, o que isso quer dizer? Não é porque, de repente, eu teria um dom de cura, né, que o meu filho também vai ter dom de cura. Né, e o meu neto também vai ter dom de cura. Isso não é algo genético. Né? Eu posso ter um dom e meu filho ter outro. Né, como falou aqui, dons espirituais não dependem de códigos genéticos. A sua função é servir a outros. Né? E não eu ficar só orando e querer que meu filho também tenha o mesmo dom que eu. Enquanto o fruto do Espírito Santo se refere ao caráter do cristão. Alguém aqui lembra qual é o fruto do Espírito? Amor, longanimidade, benignidade. Eita, vocês estão dormindo ainda. Amor, fé, mansidão, domínio próprio, alegria, longanimidade, benignidade. E faltam mais uns 3 aí. 9, né? No total são 9. Então é coisa que a gente precisa memorizar para você saber. É porque são muito parecidos, né? Benignidade, a daí de falar. Benignidade e longanimidade, né? O nome é parecido, mas
o significado é diferente, né? Aí a fé, a alegria, o amor, né? A mansidão, o domínio próprio. Então, a gente precisa memorizar isso. Para quê? Para que a gente possa realmente... Isso é algo que a gente precisa desenvolver. E a gente vai desenvolver, né? Como a gente estudou lá no nível 1, falando do fruto do Espírito Santo, né? Mês que vem a gente vai estar aí retomando o nível 1. Se você não lembra da aula, volta, vem aqui no dia que for ter a lição sobre o Espírito Santo. Lá a gente vai falar do fruto do Espírito, né? Que é algo que a gente vai desenvolver e não de uma maneira forçada, né? Tipo, ai, eu tenho que fingir, eu tenho que ser mansa, tem que ser mansa, eu tenho que ser mansa. Não, quanto mais tempo eu passo com Cristo, mais eu vou conseguir ter o caráter de Cristo, mais eu vou conseguir exalar dessa essência, né? Igual a gente precisa estar enraizado em Cristo, né? Como igual um pé de abacate. Ele não vai dar abacate, se ele a semente dele é abacate, a raiz dele é de abacateiro, ele não vai dar maçã, ele não vai dar abacaxi, porque está na essência dele, na raiz dele, né? Ele se alimenta daquilo para produzir abacate. Então vem de uma forma natural, né? Ele não fica fazendo força para produzir um abacate. Da mesma forma nós, quanto mais aprofundados nós estivermos em Cristo, mais naturalmente a gente vai exalar, né, o fruto do Espírito, que faz parte do caráter do cristão. Vai pôr no dedinho aí pra gente não se perder na apostila, tá? Que eu vou falando e vou lendo e vou falando. Então, os dons do Espírito descreve o serviço do cristão. Então, fruto é sim para edificação pessoal. Amém? Para mim é edificação, o fruto do Espírito. Então, é bom que eu seja mansa, é bom que eu tenha o domínio próprio, é bom que eu tenha fé, é bom que eu seja uma pessoa alegre. Consequentemente, vai abençoar o próximo, né? Mas é primordialmente para mim, né? Vai ser bom que eu tenha todas essas qualidades, vamos dizer assim, para minha própria vida, né? Uma edificação pessoal, sim, eu preciso desenvolver esse fruto. Mas dom já é outra coisa. Ninguém tem o dom do domínio próprio. Não, é fruto, né? Esse aqui tem o dom, ela tem o dom do domínio próprio. Não, é o fruto, porque ela tem raiz com Cristo. Né? Agora o dom é o que a gente vai especificar um pouco melhor hoje. No momento da salvação, a pessoa recebeu o dom da presença do Espírito Santo e durante toda a sua vida utiliza os dons para o benefício do próximo. O Novo Testamento identifica vários dons espirituais. A lista de Paulo tem em torno de 20 diferentes dons espirituais. Não deve ser considerado, em resumo, um resumo dos dons, mas exemplo da diversidade de dons potenciais disponíveis para o serviço. Duas expressões encontradas no Novo Testamento descrevem esses dons. Então, a primeira, dons espirituais, lá em 1 Coríntios 12, que a gente leu, no versículo 1, quando ele fala acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Quando ele fala desses dons espirituais, no grego, né, a palavra é pneumatikon, né? 1 Coríntios 12, 1. Específico para a edificação da igreja. E dom da graça, que é o que está lá no versículo 4, que é onde há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, a diversidade de dons quer dizer, aqui já é o dom da graça de Deus, que no grego, né, no original, lá nas primeiras Bíblias, né, para alguns aqui entender, é carismaton. Esses dons não são oferecidos de acordo com nossos próprios desejos ou produtividade, mas são soberanamente dados por Deus. As palavras são obviamente sinônimas, embora enfatizem aspectos diferentes. Alguns dos dons são utilizados no servir, outros no ensinar, e todos para a edificação da igreja. O mais importante aos olhos do Senhor não é o dom específico, mas a fé individual que move a pessoa a utilizar o dom recebido, não de modo egoísta, mas para a edificação da igreja. Então, é como eu falei lá atrás, né? O que o Senhor está olhando não é exatamente o dom que você tem, mas e sim a fé que você tem para executar aquele dom, para que aquela pessoa receba o que o Senhor quer dar para ela, através da sua vida. Seja a cura, seja o ensino, seja uma palavra, seja uma exortação, seja um serviço, né? Seja o que for. Como eu disse, ele vai usar você do seu jeitinho, basta que você tenha fé. E fazer aquilo, falar, não, o Senhor quer que eu oro
Porque, igual outro dia, a gente foi fazer uma visita, só na primeira conversa, a gente nem tinha começado a orar, nem palavra, nada, mas só da mulher falar, eu já tava ali dentro de mim, eu falei, essa mulher precisa de oração, ela precisa de cura, urgente, ela precisa de cura, ela precisa de cura. Só que aí eu respeitei ali todo o cronograma, né, do culto do lar, para poder orar, né, para que aquela mulher pudesse ser curada. Então, você não deixar de fazer, né, com vergonha, porque isso aí é para o pastor fazer. É lógico que tudo é com ordem e decência, né? A gente não vai fazer tudo tumultuado, tudo de uma vez. Às vezes o pastor está dando uma palavra de exortação para a pessoa, né? E aí vem o outro e quer fazer algo diferente, né? Então vai virar confusão, vai virar bagunça, né? Por isso que tá essa bagunça aqui na terra, né? Uns vai na igreja, aí o pastor pega e dá uma palavra, né? Às vezes uma palavra de correção. Aí na outra igreja, o pastor lá vai e passa a mão na cabeça. Então, por isso que as pessoas vivem mudando de igreja, porque a princípio, né, todo mundo é recebido, é aquela coisa, é a primeira vez. Não, irmã, Deus vai fazer, Deus vai prover, mas aí mal sabe o que está acontecendo na vida daquela pessoa, que Deus não está fazendo o que ela quer que Deus faça, né? Então, a gente, principalmente no culto, né? Vamos falar do princípio do que a Bíblia diz, né? Fora esse negócio que a gente nem vê, esse negócio de igreja, de pessoas mudando de igreja, né? Mas isso é uma igreja universal, onde está ali e não tem porque eu não ficar ali. E então a gente tem essa ordem de decência, né, para poder executar o seu dom certo na hora certa. Amém? Amém ou não amém? Amém. Um dos maiores desafios que o cristão enfrenta é o de descobrir e usar seus dons espirituais